pessoal, já faz um tempo que eu tô para gravar esse vídeo, para contar um pouco para vocês como que eu faço desenho de rosto, como é que funciona essa coisa da proporção. O meu foco sempre na pintura é muito mais do que ensinar detalhes de desenho, da gente gostar da prática da pintura. Mas eu sei que para algumas mensagens, para algumas histórias que a gente quer contar através das pinturas, o desenho é importante. Então vamos lá, as proporções do rosto. Tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito vocês a melhorarem bastante o desenho dos rostos de vocês. Então vamos lá. Para entender um pouquinho essa coisa da proporção dos rostos, eu separei aqui dois esqueminhas. Um para um rosto de frente, outro para um rosto de perfil. E o que eu quero aqui mostrar para vocês é que essas linhas aqui, se a gente entender mais ou menos como funcionam essas proporções, a gente vai conseguir olhar para qualquer fotografia, olhar para qualquer referência, né, um rosto físico, e conseguir interpretar essas linhas, e normalmente os rostos mantêm a proporção. Claro, uma pessoa ou outra vai ter um nariz mais comprido, alguma bochecha mais larga, mas isso tudo, respeitando essa proporção, você vai conseguir chegar num resultado facilmente. Então, o que a gente tem que entender? O que eu fiz esse esquema aqui? Eu tenho um quadrado, né, aqui com a mesma medida, aqui tem 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá, você pode fazer na medida que você quiser, vamos considerar que isso aqui é uma unidade, tá? Essa proporção. Então, eu repito essa unidade aqui, 1, 2, 3 vezes certinho, quando se trata da parte de baixo aqui do rosto, né? Pensando nele assim. E o comprimento, a largura do rosto, são 3 unidades dessa. E aqui, a altura do nosso rosto, ela tem 1, 2, 3 e mais meio, tá? O que acontece quando a gente vê o rosto de perfil? O rosto de perfil, ele é mais largo, né? Então, você tem a frente, mas você tem esse mais o meio aqui também. A altura é exatamente a mesma, porque a nossa cabeça não muda de altura só porque a gente vira ela de lado, mas ela ganha esse meio centímetro aqui. Então, quando você vai fazer o rosto de perfil, você tem o 1, 2, o 3 e mais esse meio também, igual você tinha aqui pra cima no rosto frontal. Entendido isso, feito esse esquema, você começa a interpretar as linhas, e é muito bacana isso, porque essa linha aqui, essa primeira linha aqui, você divide o seu rosto, então, em 3 pedaços. 1, 2, 3. Essa parte aqui de cima, você pode considerar que é o cabelo, tá? Que por incrível que pareça, o cabelo, ele vai para cima da testa. Então, você tem essa altura que normalmente as pessoas não consideram. Outra coisa que a gente tem dificuldade de considerar é que o nosso olho, ele fica na metade disso aqui. Olha que incrível, gente. Se você traçar, pegar isso aqui e descobrir a metade, você vai descobrir a sua linha do olho. Então, entre essa extremidade e essa, no meio fica a linha do teu olho. Uma outra forma de você descobrir isso também. Então, você tem meio aqui, aí você tem a linha dos olhos. Ou você também pode, uma vez que você tem essa linha aqui e essa linha de baixo, dividir essa área aqui, essa área que eu tô chamando aqui de número 2, você divide ela em 3 pedaços iguais. E a linha do olho vai ficar nesse primeiro pedaço, nesse primeiro terço aqui, tá bom? Então, aqui você já descobriu que o seu olho fica no meio dessa sua caixinha, desse seu retângulo, e você, ou entre a linha da sobrancelha e a linha do nariz, dividindo por 3, perdão, você vai achar essa linha aqui, que é a linha do seu olho. Então, olha só, já falei da linha do olho, vamos marcar aqui. Essa linha aqui é a linha da sobrancelha. Essa linha aqui é a linha da base do nariz. Tá bom, então, Diana, vamos aqui. E essa outra linha aqui, Diana, por que você não falou nada? Essa linha aqui marca o fim da testa. Então, tá vendo? Aqui, ó, a nossa testa.
o final da nossa testa. E a boca? Sabe essa mesma divisão de terços que a gente fez aqui? A gente vai repetir ela nessa primeira base. Então, aqui eu divido. Eu tô fazendo aqui de olho, mas se você quiser pegar a régua e fazer isso, também não tem nenhum problema, tá bom? Então, aqui... 2. Então, essa aqui seria a linha do queixo, né? Essa divisãozinha do queixo. E essa linha aqui, a altura da sua boca. Ou você dividindo. Então, aqui, se eu dividir em terços, eu vou ter o topo da minha boca nessa linha, topo da boca. Outra maneira que você pode fazer é dividindo no meio, isso, aí você vai ter, se dividir no meio, você vai ter essa linha da boca no seu desenho. Isso aqui, ele com a boca fechada, sem uma expressão mais básica pra gente entender, tá bom? Então, vou forçar aqui um pouco as linhas pra gente ver como é que funciona. Ah, outra coisa bacana que a gente descobre aqui nessa proporção. Essa linha da sobrancelha e essa linha do topo da base do nariz formam aqui a orelha. Então, nessa medida aqui, nessa altura aqui, você tem a orelha. Então, igualmente aqui desse lado, você tem a sua orelha. De novo, você vai ter rostos em que isso tudo vai ser mais estreito, outros que vai ser mais largo, mas aqui você tem proporções. Então, você já consegue fazer a leitura do seu desenho. Então, vamos lá. A base do nariz tá aqui. É incrível como um nariz se forma com uma linha super simples. Assim. Então, você faz assim, você já tem uma base de um nariz. E aqui a gente descobre outra coisa interessante, que a gente vai fazer essa marcação aqui. Vocês lembram que a linha do olho era essa aqui, desse 1/3 que a gente marcou, ou da metade do nosso quadrado. Uma vez que a gente tem essa linha do olho, a gente vai dividir essa região, essa linha aqui, em 5 partes, contando aqui, tá? Da onde finaliza o rosto, mais ou menos. Então, eu tenho essa linha do meio que conta, que é o meu eixo. Isso também a gente pode fazer, divide aqui, a gente tem um eixo. Esse lado é igual a esse lado, né? A simetria do rosto. Então, a gente começa aqui contando essa parte aqui. Ela se repete mais uma vez pra cá e mais uma vez pra cá. Uma vez pra cá e outra vez pra cá. Então, eu divido essa parte aqui em 1/5, né? São os quintos. A mesma medida que eu tenho entre os olhos é a medida do meu olho. Normalmente, as pessoas desenham um olho muito grande, que vai até o final do rosto. Isso é um dos maiores erros, assim, de proporção que a gente vê nos desenhos. Então, se você considerar esse 1/5 aqui, essa medida aqui, igual a essa e essa, você já vai ter um tamanho do seu olho bem mais proporcional. E o que é muito legal, que é esse biquinho do nosso olho marca as nossas narinas, né? O final das nossas narinas. Isso aqui também já dá uma proporção. Então, você traçando uma linha aqui, você vai ter as suas narinas. Então, vamos aqui marcar a nossa narina aqui, nessa pelezinha pra gente ter. Como aqui a gente já tem a linha do nosso olho e a gente já tem aonde ele começa e aonde ele termina, a gente já pode fazer um traçado de olho. Que normalmente não é simplesmente assim, né? Como a gente faz uma curvatura simples, ele é mais assim, né? Tem aquele biquinho aqui. Tá? Então, a gente tem o olho. E a bolinha do nosso olho, a nossa pupila, a gente vai fazer ela bem nessa linha aqui, ó, nesse eixo, onde passa a linha. E olha que legal, que essa linha mais ou menos onde fica a nossa bolinha preta, né, assim, mais ou menos isso, ela traçando aqui, ela marca o final da nossa boca. Então, a gente tem aquela linha do meio da boca, a gente já deixa ela marcadinha aqui, que ela vai definir pra gente muita coisa. Então, a gente já pode fazer aqui o meio da nossa boca, tá? E agora, olha só que incrível, a gente já tem praticamente o nosso rosto.
A gente pode marcar aqui a sobrancelha. Que a gente já tem as definições, mais ou menos elas vão caindo por aqui. Uma coisa interessante também do nosso rosto é que a gente tem essa linha aqui, né? E ela tem sempre uma entradinha aqui nessa linha da sobrancelha, a gente tem essa entrada de cabelo já, que já começa. Aí a gente faz essa também nesse terço aqui, ó, dividindo isso aqui também em 3. A gente também consegue fazer essa marcação dessa entrada aqui dos cabelos. Então, ó. Aqui já faz uma entradinha, a orelha também, ela tem esse desenho. E mais ou menos na altura onde está a nossa boca, a gente começa a fazer a entrada do queixo. Então, olha só que legal como o desenho vai surgindo já e ele, ó, a nossa orelha. E aqui pra cima a gente tem, pode esconder um pouquinho da orelha, a gente tem o cabelo. Vamos supor até que ela tá né, com um coque. A nossa menina. E a linha do pescoço ficaria mais ou menos nesse terço daqui também. Então, a gente tem aqui, ó, um rosto super proporcional. Então, vamos fazer essa marcaçãozinha aqui da boca, que também é importante. Normalmente é um sombreado que a gente tem, que também lembra que tá aqui no nosso terço. O topinho aqui da boca. Aí a gente vai, né, pegando os detalhes, se quiser fazer os cílios. Mas você já tem um rosto proporcional. Então, você vai desenvolvendo aí o seu desenho através disso. No próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo, a gente vai fazer um rosto de perfil, seguindo mais ou menos essas mesmas. Pratiquem isso aí, experimentem esse esquema, vocês vão ver o rosto de vocês crescendo muito, ou ganhando veracidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da aula, e que a gente possa praticar bastante, porque é na prática que a gente vai evoluindo no desenho, não tem outro caminho, a prática é muito importante. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar também, e a gente se vê no próximo vídeo.